Então tem uma coisa que pode ser interessante para vocês que querem trabalhar como programadores nos Estados Unidos, que é como que vai ficar a história do H-1B Visa, que é o visto que a maioria dos programadores utilizam para ir trabalhar lá, de alta habilidade. Então vamos ver aqui o que vai mudar, o que o Trump falou ontem depois que ele assumiu como presidente. There's been some debate within your orbit over whether or not to keep or eliminate H-1B visas. What's your position on that? Do you want to keep H-1Bs or do you want to get rid of them? I like both sides. Então ele tá falando assim, tu tá tendo muita discussão aí sobre o H-1B Visa, tu quer manter ou eliminar o H-1B Visa. To the argument, but I also like very competent people coming into our country, even if that involves them training and helping other people. Beleza, então o que ele tá falando é que, tipo assim, ele gosta da ideia de pessoas talentosas virem trabalhar nos Estados Unidos. People coming into our country, even if that involves them training and helping other people that may not have the qualifications they do, but I don't want to stop. And I'm not just talking about engineers. I'm talking about people at all levels. We want competent people coming into our country. Okay. And HB1, I know the program very well. I use the program. Maitre d's, wine, experts, even waiters, high quality waiters. Até aí, ó, viu? Não só engenheiros, especialistas em vinhos, até mesmo os garçons altamente qualificados, ele falou. You got to get the best people. Now then you Os go melhores. into people like Larry, and he needs engineers, and Massa needs, and this gentleman needs engineers like nobody's ever needed engineers, right? So precisamos de we have to engenheiro, have né? the quality people coming in now. Precisamos de chinês para desenvolver a IA. By doing that, we're expanding businesses, and that takes care of everybody. Então é o seguinte, pelo que o Trump tá falando, né, eles querem manter o programa. Mas aí vamos ver algumas coisas que estão mudando a respeito do H-1B Visa. Porque eu acho que ele tá tentando encontrar uma forma de agradar os dois lados. Porque o que aconteceu é que a turma do MEGA, o Make America... Mega? Make America Great Again. Make America Great Again. MAGA. A turma do MAGA, ela quebrou o pau com a turma da Tech, né? Então o Elon Musk estava falando a favor de expandir o programa de H-1B Visa e a turma do Trump, mais raiz, falando que não, cara, que isso aí serve só para baixar os salários da galera dos Estados Unidos, do americano, né? Eles contratam os indianos, chineses, os brasileiros, isso vai derrubar o salário desses profissionais. Então, eu acho que ele tá tentando achar uma forma de agradar todo mundo. Então, esse cara que postou lá no Twitter, né, quando eu tava pesquisando sobre H-1B Visa, ele falou, todo dia parece uma manhã de Natal, né, com uma caixa cheia de, sei lá, cheia de coisa embaixo da árvore de Natal. Ele falou, o Trump ordenou, Trump order could see pro-Hamas protesters on H-1B visas deported. Então, basicamente, assim, uma ordem do Trump pode deportar mesmo aqueles que estão com H-1B visa se eles protestaram a favor do Hamas, tá? Basicamente, essa a ordem que ele passou aqui. Então, assim, ele vai tentar encaixar alguma forma de agradar os dois lados. Os lados que querem expandir o H-1B Visa, mas ao mesmo tempo ele fala, não, mas tem que ser só pros nossos, pra galera que tá alinhada com o que a gente pensa, entendeu? E essa aqui é uma das formas que eu vejo que ele começou a fazer isso. Tem outros youtubers, por exemplo, assim, o Asmongold, acho que você deve conhecer, um YouTube, um dos maiores aí, que tem, principalmente agora tá bem envolvido com política e economia e tal. E ele falou o seguinte aqui, essa legenda aqui tá horrível, tá? Então ele falou assim, olha, usar o H-1B Visa pra importar basicamente assim um profissional, um talento, né, aquele 0,001% é algo bom. Usar o H-1B Visa como uma alternativa mais barata para contratar trabalhadores que poderiam ser americanos, né? Isso é ruim. No caso, eu vejo que a gente, programador, pode entrar aqui no que ele tá falando, né? Sei lá, o cara contrata um dev brasileiro pra ir pra lá, porque ele vai pagar mais barato do que ele paga pra um dev americano. Eu tô louco ou isso parece ser meio óbvio? É basicamente isso. Então, assim ele já vai, a gente já vê aqui a galera... Por que que eu trouxe? O Asmongold não tem nada a ver, não é relacionado ao governo Trump e tal. Eu curto bastante as lives dele. Mas o que eu tô trazendo aqui é que o que esse cara fala é basicamente o que tá saindo na mídia, o que a galera tá tweetando, é a opinião que tá se formando, entendeu? Caralho, olha esse site notícia, o quanto de pop-up tem nisso aqui, meu. Tem algumas notícias que saíram também essa semana sobre o novo processo de registro, né, do teu visto H-1B, que acaba com as brechas nos jogos, né? Então a galera usa algumas brechas pra dar o H-1B pra galera,
né? Então, o que mudou aqui? Talentosos estrangeiros que buscam viver e trabalhar na América estão ansiosos para garantir um visto H-1B. Diferentemente do passado, os Estados Unidos agora modificaram o processo de registro para vistos H-1B. Os Estados Unidos implementaram um processo de seleção centrado no beneficiário para registros e no processo de seleção centrado no beneficiário e em vez de selecionar por registro. Então, o que isso quer dizer, beneficiário único? Cada beneficiário único que tiver um registro enviado em seu nome será inscrito no processo de seleção uma vez, independente de quantos registros forem enviados em seu nome. Se um beneficiário for selecionado, cada registrante que enviou um registro em nome desse beneficiário será notificado da seleção do beneficiário e estará qualificado para registrar uma petição em nome de seu... O que eu tô entendendo aqui é que antigamente, provavelmente, tu podia, por exemplo, passar numa entrevista no Facebook, aplicar, e aí, sei lá, se deu algum rolo, tu não conseguiu... passa numa outra entrevista pro Google, aplica pelo Google, a empresa que estava registrando, no caso tu criava 2 registros para ti, é isso que eu tô entendendo com esse statement aqui. O motivo da mudança para um processo de seleção centrado no beneficiário para registro do H-1B foi reduzir o potencial de manipulação do processo para aumentar as chances de seleção e ajudar a garantir que cada beneficiário tem a mesma chance de ser selecionado. Por que a gente tá falando aqui em chance de ser selecionado, né? Porque não basta tu ser mega inteligente, passar numa entrevista e a empresa aplicar pro teu visto. Tem uma roleta, tá ligado? De fato, eles têm lá X cabeças que conseguem o visto por ano. Então, tem um sorteio rolando. E pelo que eu vi, a galera tentava burlar esse sorteio aplicando múltiplas vezes. Comparado ao antigo sistema de loteria, os dados mais recentes sobre o registro limite de H-1B mostram que o atual processo de seleção centrado no beneficiário atingiu o objetivo de não permitir que empresas e indivíduos ludibriem o sistema. São 65 mil, né, o limite por ano. E tem uma isenção de 20 mil aí para diplomas avançados nos Estados Unidos, conhecido como limite de mestrado para o ano fiscal de 2025. Você me pergunta aí, ó, ter mestrado, ter uma pós é importante? Nesse caso aqui pode te dar 20 mil vagas a mais aí pra te entrar no sorteio. Mas eu não sei, vocês pilham em trabalhar nos Estados Unidos depois? Ou vocês ficariam um pouco com medo? Tá ligado que esse visto H-1B, me corrijam, tem alguém aqui no chat que tem um visto H-1B? Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, se a empresa que te levou para os Estados Unidos te demitir, tu não pode ficar lá para aplicar para outra vaga. É verdade isso ou não? Tu não poderia ficar lá legalmente para aplicar para uma outra empresa. Então, dizem que a pressão em cima de alguém que trabalha com H-1B é muito grande. Ó, o Diogo Marcelo aí, como é que é? É isso ou não é? Se tu for demitido da empresa que te deu H-1B e tu não tem o green card ainda, tu poderia ficar nos Estados Unidos e aplicar para outra empresa? Ou tu tem um tempo para achar uma outra empresa? Porque, por exemplo, com visto de trabalho aqui na Holanda, tu tem 3 meses pra ficar aqui enquanto tu encontra uma outra empresa pra te contratar. O Victor falou aqui, cara, trabalha comigo, teve que voltar dos Estados Unidos porque deu BO no processo dele. O Diogo que trabalha no interior da Paraíba, não trabalha nos Estados Unidos. Mas a pessoa já aceita a vaga sabendo do risco, né? Exato, mas então eu te pergunto, tu aplicaria para vagas nos Estados Unidos ou tu acha que aplicaria aqui pra Europa, ou pro Canadá, ou pra outro país? Acho que depende da oferta, né? Não vi o vídeo, mas é complicado, meu. Eu sei que tipo, a galera fica de mãos atadas, tá ligado? Com esse visto até conseguir o green card.